China é atualmente a segunda maior economia mundial e a maior exportadora internacional de matérias-primas. O crescimento chinês das últimas 4 décadas mudou as relações de poder no capitalismo. A indústria chinesa acelerou a absorção de recursos naturais do sul global e, ao mesmo tempo, inundou o planeta com produtos eletrônicos baratos made in China, remodelando padrões de consumo das classes trabalhadoras. Com isso, houve uma reconfiguração da divisão internacional do trabalho. Não que o crescimento chinês explique tudo. A desindustrialização e a reprimarização das economias latino-americanas estavam rolando desde o choque do petróleo e da crise da dívida nos anos 80. Mas é fato que a demanda chinesa por recursos naturais acelerou esse processo e também despertou um debate sobre a divisão internacional da natureza. Na América Latina, a demanda chinesa atuou na alta do preço das commodities e foi o motor do extrativismo 2.0. A relação entre China e América Latina se expandiu ainda mais durante os governos progressistas do começo do século XXI. Entre 2005 e 2015, a China investiu 1,7 bilhão de dólares por ano na América Latina, principalmente na Venezuela, na Argentina e no Brasil. Com a parceria chinesa, os governos da onda progressista buscavam aumentar sua margem de manobra frente aos Estados Unidos, e também aproveitavam o boom das commodities para fazer políticas sociais. Nesse período, foram criadas algumas parcerias estratégicas de uma verdadeira América Latina. A China se tornou sócia em projetos de infraestrutura, credora de empréstimos garantidos por petróleo, além de proprietária de muitos hectares de terras. As mega-obras da IRSA, a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana, tinham participação do capital chinês. Os corredores de escoamento de minérios e produtos agrícolas foram se tornando cada vez maiores e nossas veias cada vez mais abertas. Aí entra uma grande polêmica. Seria a parceria com a China um caminho de desenvolvimento para a América Latina, uma alternativa de soberania latino-americana? Ou, ao contrário, a China representa um novo tipo de imperialismo, mais discreto que os Estados Unidos, só que igualmente prejudicial? Para entender melhor a presença chinesa na América Latina e aprofundar essa polêmica, a gente conversou com duas estudiosas do tema. A Camila Moreno, que é doutora em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela Federal Rural do Rio de Janeiro, é do Grupo de Trabalho Alternativas ao Desenvolvimento e do GT de Ecologia Política da Claxo. A Camila é autora do livro O Brasil Made in China, publicado pela Fundação Rosa Luxemburgo. E a Valéria Ribeiro, que é doutora em Economia Política Internacional pela UFRJ e professora de Economia e Relações Internacionais da UFABC. A Valéria participa do GT da Claxo China e o Mapa do Poder Mundial e é autora do livro A Expansão Chinesa na África e seus Impactos, pela Novas Edições Acadêmicas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pulso Latino, o podcast com mais portunhol de toda a podosfera. Olá, Camila. Olá, Valéria. Muito obrigada por aceitar o convite do Pulso Latino para essa conversa sobre América Latina e China. Espero que vocês estejam bem. A primeira pergunta gostaria de fazer para a Camila sobre a relação Brasil e China. No Brasil, ultimamente, é muito comum, cada vez mais fortemente, discursos de grupos que defendem o êxito exportador dos setores primários na economia e o agronegócio como sendo a grande riqueza do nosso país. O aumento da nossa capacidade de exportação de commodities no Brasil está diretamente relacionada com o crescimento da China, que acabou se tornando uma grande parceira comercial do Brasil. Hoje, 21% das exportações brasileiras se direcionam à China e 25% das importações brasileiras vêm da China. Como você vê a relação Brasil-China na perspectiva da história recente? Bom, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, Joana. Muito legal estar aqui participando dessa conversa. Então, primeiro eu queria, antes de responder, só fazer um comentário quando a tua introdução da pergunta, tu falavas dos produtos primários, né, do agronegócio, das commodities. Justamente não olhar esses processos como primários, né? Não entender o agronegócio, eu acho que é um equívoco teórico, prático e, consequentemente, político, né? Ver o agronegócio como primário.
setor primário exportador, né? Por que eu digo isso? Porque a ideia desse mundo made in China, de como a China vai entrar como parceira comercial do Brasil e vir se consolidando, né, na última década, sobretudo, assim, com muita força, assim, deitando raízes profundas, ela dialoga com uma compreensão da economia mundial na qual a China só se tornou a China e ela não está em nós, né? Ela não vem para o Brasil, ela não ocupa o Brasil, mas nós também estamos dentro da China e a China está dentro de nós. É como se fosse assim, não para fazer uma metáfora um pouco piegas, assim, imaginar aquele símbolo do I Ching, sabe, do Yin e Yang, assim. Não existe uma economia sem a outra, assim como também não existe uma economia, por exemplo, como a alemã, que não tem como não realizar o seu valor. A única maneira das grandes empresas alemãs realizarem o seu valor, e cada vez mais, é atuando dentro do território brasileiro. Então, assim como, e eu estou falando a alemã porque depois eu quero fazer uma tentativa de amarrar, né, pensar a soja no Brasil hoje é pensar a terra no Brasil, né, a insolação que permite ao Brasil e a água, né, a ter a quantidade de colheitas que tem, ao custo ambiental e social que a gente conhece, mas também porque isso viabiliza a realização da propriedade intelectual, que antes era da Monsanto, agora é da Bayer, que domina, né, as patentes de soja, grande parte de milho do Brasil, mas que acaba também sendo nessa grande cadeia de valor global, né, entrando na COFCO, né, a trader chinesa, e indo sendo transformada em proteína na China. Então, nenhuma dessas economias, no caso nem a China nem a Alemanha, poderiam acumular sem que essas coisas acontecessem todas em conjunto. Assim. Então, acho que um dos exemplos para quem pensa o agronegócio de maneira diferente é imaginar, isso era um discurso que a gente ouvia até de altos escalões do governo, quando ainda era o governo Lula, né? Quando o Brasil se posicionando no auge lá das campeãs nacionais, né? Quando a JBS compra a Swift, vira a grande player de proteína no mundo, é de que quando eu vendo 1 quilo de carne, né, seja lá de frango, seja lá bovino, tem muita gente que chama isso de agronegócio, né, de primário. Mas o que é o desafio da gente enxergar é que naquele quilo de carne eu tenho que conseguir enxergar o que está invisível ali. O que está invisível ali, de novo, né, além dos custos ambientais, sociais, etc., é toda a tecnologia, por assim dizer, embarcada para produzir aquele quilo de carne. Né? Então, ali a gente pode botar, assim, por exemplo, toda a indústria de antibióticos que vão tanto para o rebanho bovino, suíno, para as aves, no caso agora cada vez mais das carnes, né? O brinco chipado do boi, o satélite que rastreia, o software que permite a transparência da cadeia, enfim, tem todo um processos assim cada vez mais sofisticados, né, para que essas carnes possam ser, né, congeladas, exportadas e consumidas daqui a 2 anos, né, em alguns casos, no outro lado do planeta. Enfim, a gente poderia ir aqui, todo o maquinário envolvido, não só assim na gestão, não, né, não no agronegócio, que existe muito no Brasil, obviamente, né, mais assim como coronelismo, inchada e voto, mas um agronegócio cada vez mais high-tech, né? Não high-tech também no sentido positivo da tecnologia, mas nesse sentido integrada cada vez mais, né? O grau de digitalização, por exemplo, do agronegócio brasileiro supera o próprio dos Estados Unidos, assim, o nível de automação que a gente está vendo, a qualidade de ponta, assim, dos novos maquinários, incluindo ordenha de leite, mas assim, plantadeiras, colheitadeiras, enfim, plantio e colheita à noite com iluminações feéricas, pivôs diretos, sistemas de irrigação, enfim, tudo isso, assim como na mineração, é full tecnologia. Então, eu acho complexo chamar isso de um setor primário, né? Eu acho que a gente está servindo de base, né, para a realização do valor dessas. A gente não captura o valor, né? O Brasil, na forma como o Brasil e o agronegócio brasileiro se inseriu, né, nessas cadeias globais, ele captura muito pouco desse valor, né? E tem um custo altíssimo. Bem, dito isso, e voltando para como a China entra nessa matriz
econômica brasileira de uma forma assim tão fincada. É um processo, assim, a relação, obviamente, dos dois países começou diplomaticamente lá nos 1947, se eu não me engano, e ela começa a se aprofundar mesmo a partir dos anos 70, com cooperações de novo, né, tecnológicas, operações do Programa Espacial Brasil-China, que eram, né, pelo menos absolutamente estratégicos. Isso é todo um tema, né, que tem a ver com também recursos naturais, soberania do território, que não é o objetivo aqui da pergunta. Mas com o primeiro governo Lula, a partir de 2003, e sobretudo 2004, quando Lula vai e faz a visita oficial à China, a gente começa a ver cada vez mais essa costura, né, esse tricô, onde a China ela vai assumindo um papel chave no projeto, né, o desenvolvimentista que o Brasil tinha, né, como a gente estava comentando aqui antes de começar a gravação, que hoje em dia, assim, olhar para uma 10 anos atrás, um pouco mais, parece uma era geológica, né, tanto foram as mudanças que aconteceram. Mas o Brasil começa, então, a se direcionar estrategicamente para a China, não só a partir do agronegócio, mas toda a exportação de minério de ferro e seus concentrados, né, o famoso ferro gusa, e isso vai possibilitar também uma alavancagem em termos de recurso natural para o processo no qual a China embarca a urbanização acelerada de construção de infraestrutura e que permite, por exemplo, que 4, 5 anos depois, quando vem a crise de 2008, a China acabe ancorando várias economias, como a do Brasil, que não chegou a ser tão afetada, em função de continuar comprando commodity. Isso foi um traço comum aqui na América Latina, economias como o Equador, a Argentina, também tiveram essa mesma fase. Mas, sobretudo, a China vai fincar pé na soja. Eu acho isso bastante interessante se a gente pensar que até 2014 a COFCO, né, a trader estatal chinesa, ela não tinha presença no Brasil, né, porque ela vai comprar, ela entra, na verdade, comprando uma trader, se não me engano, holandesa, a Nidera, e hoje em dia ela está ali junto com as grandes traders do agronegócio brasileiro, controlando todas as etapas, né, praticamente, e em casamentos assim antes impensáveis, em triangulações com a Bayer, que eu falei no início, né, com a economia alemã, para que a soja com patente e propriedade intelectual alemã plantada na terra brasileira gere um crédito de carbono que neutralize a soja que é consumida na China. Assim. Então, realmente o Brasil assim, ele serve de passagem para esses processos. Mas a China, obviamente, ela se enraiza também no setor de energia, né? A China é a grande salvadora do leilão do pré-sal, né? Do grande leilão aqui do Campo de Libra. A China entra também ganhando a licitação para a construção do linhão de transmissão de Belo Monte, né? E aí a gente também tem um processo muito interessante, né? Que é uma licitação que a China vence com uma tecnologia que, na verdade, foi aprendida com as inovações da engenharia elétrica brasileira a partir de Itaipu, e que depois a China copia várias coisas que aprende ali e desenvolve essa tecnologia de ultra alta voltagem, né, que é o mínimo de perda na transmissão, né, e ganha esse direito, que é mais do que qualquer coisa, também um direito de se colocar na Amazônia, onde joga também no processo de construção de novas linhas de logística, apostando nessa saída do agronegócio em direção ao Arco Norte, que é, assim, para a próxima década, junto com o ferrogrão, né, as grandes veias abertas, assim, para essa extração de recurso, por um lado, e realização de valor, né, dos países detentores, né, de outros estágios na cadeia de valor. Então, olhando hoje, sobretudo se a gente pensar no que é como se delineia, né, ou como, pelo menos até semana passada, né, até o dia 24 de fevereiro, se delineava o século do Pacífico, a China ela entra como parceira estratégica da economia brasileira, porque ela é o horizonte de demanda, de expansão da demanda
para essa transformação de dieta que está acontecendo, que isso também é todo um outro tema, né? Como que entra a composição de proteína nas dietas globais e qual o papel da soja, tanto para a alimentação animal como agora uma coisa que está explodindo, que são os análogos de carne, de leite, de queijo, né? Que eles chamam fake meat, e como a China está explodindo com relação a isso, em termos de demanda, e, enfim, né? Esse processo assim, de extrair, esse metabolismo de extrair matéria de um lado e de poder construir, né, erigir um modo de vida na Ásia, né, ao lado do Pacífico, que é absolutamente dependente também, né, desses recursos que o Brasil é o provedor estratégico, em que pese todo o peso, eu acho que isso a Valéria depois vai explorar bastante, né, da relação China no continente africano também, como nessas dinâmicas. É muito interessante isso que você fala, uma fala que dá conta de diferentes dimensões, porque, de fato, a relação entre Brasil e China, ou América Latina e China, está vinculada com novas relações de produção no âmbito tecnológico, né? Como você mesmo pontuou e ressalvou, não se trata mais de um setor primário como antigamente, né? Embora a natureza seja um ativo muito importante do Brasil, já não é mais um setor primário destecnificado, ele é altamente tecnificado. E também até ao ponto dos modos de vida e de consumo, né? Então, as cadeias globais de valor estão reconfigurando a vida no capitalismo mundial, e acho que essa sua resposta ajuda bastante a gente perceber isso. Agora, focando na América Latina, inclusive nesse último ciclo em que surgiu o neologismo da América Latina, né? Os investimentos de infraestrutura que foram feitos na América Latina atenderam muito às demandas chinesas, né? E dessas cadeias globais de valor e das patentes de produtos europeus também. E, como você lembrou, o neodesenvolvimentismo latino-americano se pautou bastante em investimentos nesse setor infraestrutural. Um exemplo foi a criação do Fórum CELAC China em 2014, que tinha um aporte de 35 bilhões para financiar um fundo de cooperação China-América Latina, entre eles, por exemplo, o canal da Nicarágua, para competir com o canal do Panamá. E o outro exemplo é a própria IRSA, né, que é a Iniciativa de Infraestrutura Regional Sul-Americana, com vários corredores de exportação e mega obras que geraram conflitos, inclusive com povos indígenas e camponeses da Bolívia, do Peru, de maneira mais aguda. Como você analisa essas obras de infraestrutura que têm uma demanda e um capital chinês, né, que tem como objetivo atender uma demanda chinesa, mas também empréstimos chineses, e o que essas obras representam no desenvolvimento latino-americano, na sua leitura? Bem, eu acho que uma coisa que a China faz muito diferente né, do seu competidor mais direto é que, ao invés de instalar a base militar, né, que eu acho que a gente só tem um caso de uma cooperação argentina, se eu não me engano, na Patagônia, tem todo um debate de cooperação nuclear, né? Mas a China vem instalando as coisas que dentro do paradigma de desenvolvimento hegemônico, esse que eu preciso, os estados nacionais precisam para ir se integrando nessa economia hiperglobalizada. Então, a China vem para fazer a mineração, para fazer a circulação, né, da produção do agronegócio, né, o trader, né, a coisa da logística, da silagem, depois do processamento, do esmagamento. Ela vem com as hidrelétricas, sempre casadas com eclusas navegáveis, né, criar energia, no caso, a Amazônia, né, como fronteira mundial da hidroeletricidade, como energia barata, mas também para que essa energia se some aos processos ali de extração que a gente vê, por exemplo, um foco, poderia dar um exemplo ali, Lucas do Rio Verde, todo aquele complexo de aves, né, a gente tem um muito grande no Paraná, acho que talvez seja o maior do mundo de abate de aves,
todos esses processos de industrialização ligados ao agronegócio, né, que às vezes não são lidos como industrialização. A gente brinca, né, que o frango brasileiro é o estágio da soja com penas, né? A soja já ganhou penas naquele momento, mas ela continua sendo a grande cadeia da soja. Elas vão requerer essa energia, mas a China também ela vem. Acho que no Brasil a gente não tem casos tão, diferentemente de outros lugares da América Latina, onde a China vem e faz o hospital, faz a vila operária, assim, mas eles vão atendendo demandas que são demandas que em um outro período eram vistas ainda como parte dos serviços públicos, do estado de bem-estar, e que agora, nessa nova etapa, elas já são parte dessa agenda do Estado sócio das empresas, sócio das corporações. A gente vai naturalizando que a empresa mineradora na Amazônia, ela tem a creche, ela tem o centro de saúde, ela faz a habitação. Então, assim, a gente vai tendo uma realidade que são verdadeiros enclaves empresariais e corporativos dentro desse território todo loteado. Eu acho que o processo que a China faz, e de novo, né, no caso do Brasil, não é o melhor exemplo para a gente dar, porque o Brasil assim, é essa realidade complexa, continental e com diferenças regionais de como o dinheiro chinês ele vai entrando. É diferente, por exemplo, de falar de como a China entrou no Equador, que é um país praticamente do tamanho do estado do Rio Grande do Sul. Mas se a gente olhar o processo que começa em 2013 com o One Belt, One Road, né, que depois virou Belt and Road, a iniciativa Cinturão, uma estrada, não sei como é que traduz para o português, mas que também chamava a Nova Rota da Seda. Ele é anunciado em 2013, ele vai ser incorporado na Constituição chinesa em 2017, e ele tem essa visão de longo prazo, literalmente, né, de até 2049, né, quando vai ser celebrado o centenário do Partido Comunista Chinês, eu ter conseguido integrar, realmente fazer uma mudança de eixo geopolítico, né, aliás, mudança de eixo geopolítico, qualquer coisa que a gente fale agora também pode ficar completamente obsoleta em uma semana, né, mas é um movimento de pivô, assim, de realmente redefinir em grandes peças do tabuleiro a estratégia para esse próximo século. Assim. E daí a gente não está mais. Eu tenho insistido muito nessa tecla, né, de pensar como Estado nacional e com razões de Estado, porque eu acho que esse mundo da Westfália, ele é um mundo que está colapsando há muito tempo. O próprio mundo da concertação dessas nações, né, o que foram os 75 anos de ONU, o processo todo que a gente viu nos últimos anos de consolidação da entrada de transnacionais para dentro do multilateralismo, esse multilateralismo multi-stakeholder, ele agora se enfrenta com uma disputa que é claramente imperial, assim, né? Novas lógicas imperiais, antigas e novas, mas que submetem qualquer outro projeto. Né? Acho muito difícil também a gente falar qual um Estado nacional que ainda pense com razões de Estado, né? Como deveria. Mas a China, enfim, assim, nesse grande pano de fundo, né? Nesse grande telão, e sendo um país e um império, né, que tem 5.000 anos de história e que tem uma chave de leitura dos seus processos muito diferentes da experiência que possa informar a nossa reflexão brasileira e latino-americana, ela aposta, né, nessa integração para se transformar nesse parceiro que vai construir isso a partir do comércio. Isso é muito característico da China, assim, toda essa tessitura comercial é que vai criando essa nova ordem. Então, assim, é diferente de um processo de multinacionais, transnacionais de outros países, sobretudo estadunidenses e europeias, que tem uma lógica mais de chegar, rapinar e sair fora quando já aquilo não interessa mais. Posso dar um exemplo, o caso da Ford, né, da montadora Ford no Brasil, teria outros também, assim, mas a China ela paga para ver, né, no sentido de que ali ela está se fincando no território e se mostrando reliable, né, se mostrando confiável e confiante de que ela está projetando o futuro da sua alimentação, da sua população daqui a 20 anos, e o que através da sua trader ela vai poder também dominar, por exemplo, dos circuitos de alimentação humana e animal no Pacífico, ali na sua região
ali de influência. Eu não sei se eu fui muito longe na resposta da pergunta, mas se tu quiser esclarecer se faltou alguma coisa que tu acha importante. Não, tá legal, Camila. Eu vou passar a bola para a Valéria. Acho que a gente vai seguir comentando questões semelhantes sobre a entrada chinesa no comércio e na infraestrutura de países periféricos. Eu queria agora perguntar para a Valéria. Você, Valéria, que pesquisou a expansão chinesa na África no seu doutorado e que escreveu um livro sobre isso. Quais são os principais argumentos do seu livro e como ocorreu a história recente da relação entre a China e o continente africano? Oi, Joana, tudo bem? Oi, Camila. Primeiro, obrigada pelo convite, parabenizo você aí pela realização do podcast. Bom, no meu livro, né, que é basicamente a minha tese de doutorado, eu estudo o impacto dessa aproximação chinesa nos países africanos nas últimas décadas, né? Então, na verdade, principalmente a partir dos anos 2000. E eu trago uma pesquisa, na verdade, muito empírica, né? Eu faço uma pesquisa bem aprofundada de dados relacionados a investimentos, comércios e ajuda financeira da China nos países africanos. E aí o sentido assim do livro na verdade, tentar entender um pouco como é que a inserção dos países africanos muda, a inserção mundial de alguns países africanos se altera a partir da ascensão da China. Então, eu vou discutir, por exemplo, a questão de que a conjuntura dos países africanos em geral, né, claro que cada país vai ter a sua especificidade, mas nos anos 90, 80 e 90, o continente africano estava ali muito caracterizado por uma realidade muito marcada pelo neoliberalismo. Então, você tem a crise da dívida, né, inflação, crescimento populacional, uma dificuldade até mesmo de exportação de recursos primários. E sofreu, claro, os impactos dos programas de ajuste estrutural, né, do FMI, Banco Mundial. A partir dos anos 2000, existe uma mudança da conjuntura que interfere muito a questão da África, né? E, claro, também da América Latina, né? Mas no caso da África, talvez, digamos, pela tragédia, né, do neoliberalismo, você tem, a partir dos anos 2000, uma retomada do crescimento econômico, né, puxada, claro, pelas exportações de commodity. E aí, isso tem muito a ver, claramente, com o comércio com a China e com os investimentos chineses chegando, né? Então, para os países africanos, enfim, que estavam saindo de processos de guerra, os investimentos chineses fizeram alguma diferença importante, nesse sentido de impulsionar a demanda, em alguma medida retomar, né, possibilidades de crescimento econômico. Então, eu analiso 3 países, a África do Sul, Angola e Zâmbia, e como é que foi essa retomada aí do crescimento. E aí, assim, né, quer dizer, para concluir, para tentar mostrar um pouco das minhas conclusões, o que aconteceu, digamos assim, na maior parte dos países africanos é que, né, apesar, claro, de algum crescimento econômico, não houve, né, uma mudança estrutural, ou seja, não houve um processo de industrialização, desenvolvimento social amplo, né? Em alguns países, políticas sociais foram implementadas que levaram à melhora de indicadores sociais, mas, em geral, né, se manteve esse perfil primário exportador, né? Então, por exemplo, países como Angola, que vão crescer a taxas muito altas dos 2000 para cá, seguem sendo primários exportadores. Então, não se aproveitou esse boom de commodities para fazer alterações mais substanciais. E, claro, eu também vou discutir, né, o impacto desses investimentos chineses, em alguma medida, na questão do endividamento, como, de certa forma, os governos ficaram um pouco reféns, né, dessa relação. Então, na verdade, você tem ali, eu acredito que uma via assim, de né, 2 lados. E mais recentemente, é interessante que eu estou voltando a olhar esses dados, né, principalmente com o impacto do Belt and Road,
tem se discutido muito a questão do endividamento. A dívida africana aumentou aí a partir de 2011, na última mesmo década. E, embora a China não seja, né, o maior credor da África, a parcela da dívida com a China vem aumentando. E aí acho que entra um pouco nesse debate, né, com relação à forma como, né, os grandes projetos de infraestrutura são conduzidos, o próprio papel do capital chinês. Então, existe aí vários autores discutindo esse risco das relações. Então, eu discuti um pouco isso na tese e venho continuando debatendo algumas dessas questões, né? Acho que é importante comentar brevemente, né, assim, que a história das relações da China com a África remete ao período socialista, quando ali havia a ideia, né, de apoio e ajuda aos processos de independência, apoio financeiro, técnico, e a África era vista como um parceiro, né, do terceiro mundo na luta pelo internacionalismo socialista, contra o imperialismo, e os chineses enxergam muito, né, a África dessa forma. Mas, né, aí, na verdade, depois da abertura, né, da China com Deng Xiaoping, a opção chinesa pela via do desenvolvimento das forças produtivas vai direcionando um tipo de projeto de modernização e industrialização típico dos países capitalistas. E aí, nesse sentido, a aproximação com a África ganha esse contexto de uma postura bastante ali estratégica, em que a China vai, de fato, buscar acessar os recursos naturais, né? Enfim, embora existam projetos de cooperação, exista uma ajuda importante, mas as relações estão muito fundadas nessa questão, acho, da extração dos recursos primários. Mais recentemente, também há uma diversificação do investimento, investimentos no setor de tecnologia, manufatura, também estão indo para a África. O Belt and Road, né, na África corresponde a 22% dos investimentos do Belt and Road, né? Então, é quase a mesma coisa que a Ásia. Então, a África vem sendo muito importante para a China nesse novo contexto, né, dos investimentos ligados ao Belt and Road. Então, aí tem questões, acho que questões ligadas a recursos naturais, mas também estratégicas, geopolíticas, né? A África vai se tornando aí cada vez mais um continente em que a China continua tendo dedicando muita atenção. Você, tanto quanto a Camila, falaram do Belt and Road, que é essa iniciativa cinturão e rota, né? Ou um cinturão, uma rota. E isso me faz usar também a palavra enclave, né? Que a Camila também usou. E aí vem a minha pergunta. A impressão que nós temos é que a estratégia de desenvolvimento de infraestrutura e extração de matéria-prima tecnificada, tanto da América Latina como da África, parecem ter semelhanças, né, na ideia do enclave. E então eu queria saber, na sua análise, se existem comparações possíveis entre a expansão da China na África e na América Latina, ainda que sejam continentes com histórias diferentes, né, considerando que a África se descolonizou ali nos anos 60, 70 e a América Latina, enfim, sofreu processos chamados de independência política muito tempo antes, né, no século XIX. Apesar dessas diferentes temporalidades históricas, se existem comparações possíveis entre essa expansão chinesa dos últimos 30 anos nos dois continentes, considerando a estratégia do enclave, e quais seriam as principais semelhanças e diferenças entre a expansão chinesa na África e na América Latina, na sua perspectiva? Bom, com relação a essa questão da infraestrutura, né, e no bojo aí do Belt and Road, eu acho que tem aí uma questão comum que é próprio estágio do crescimento econômico da China, né? Acho que eles estão num momento de readequação e reequilíbrio interno,
Então, você tem uma necessidade mesmo de escoamento de fluxos financeiros, né? Um certo esgotamento também de alguns setores, possibilidade de expansão dos empréstimos e até mesmo de projeção, né, de um modelo aí, chinês de produtivo. Eu acho que isso significa um pouco algo comum, quer dizer, eles querem chegar onde for possível nessa necessidade de projeção econômica, no sentido dos investimentos, dos empréstimos, e, claro, não é também uma questão geopolítica, de expandir a sua influência no mundo todo. Então, as duas coisas estão conectadas. Então, eu acho que, por exemplo, né, eu olhei alguns dados com relação ao Panamá. Tem projetos chineses de infraestrutura para construção, né, e modernização de portos, e o Panamá é estratégico para a China, justamente pela importância que tem ali, logística com os Estados Unidos, a América Latina. Então, para a China é importante, né, ter aí investimentos e estar presente. Então, eu acho que, nesse sentido, a América Latina e a África são, digamos assim, parceiros comerciais, mas que, ao mesmo tempo, a China quer estender a sua influência, construindo, né, a sua... talvez não podemos utilizar essa palavra, né, que ela é muito forte, teríamos que qualificar, mas sua hegemonia, enfim. Agora, eu acho que tem distinções importantes, né? Claro, também falando ressaltando as semelhanças na oferta de recursos naturais, né? Que acho que a África e a América Latina têm muito em comum, e mercados consumidores. Mas ressaltando as diferenças, né? Eu acho que tem questões importantes, que é o seguinte: no caso da África, você já teve aí, pelo menos desde o início dos anos 2000, um desenho institucional muito claro, com a criação do FOCAC, né, o Fórum de Cooperação China-África, e a África foi vista, então, como um território ali um tanto aberto para a chegada do comércio com a China, dos investimentos chineses. E esses fóruns vêm acontecendo, e você tem uma aproximação muito grande, inclusive com desenhos institucionais mais elaborados, eu acho. No caso da América Latina, acho que os chineses têm a clara noção de que somos, de certa forma, pejorativamente falando, né, o quintal dos Estados Unidos. Então, eu acho que há um certo cuidado dos chineses na aproximação. Então, você vê muitos acordos bilaterais, você vê uma aproximação que vai, né, sendo tateada aos poucos, e que só agora, né, no 2011, 14, vai se consolidando na forma do fórum, né, com a América Latina, do fórum CELAC, porque eu acho que eles têm essa noção de que aqui, né, as disputas podem ser mais acirradas, sabe? Então, eu acho que, mas nem por isso a América Latina, né, não está no radar da China. O que prova isso é justamente a assinatura, né, de, acho que cerca de 19 países já assinaram o memorando do Belt and Road. Então, enfim, os investimentos estão chegando, as parcerias, as empresas chinesas nos mais diferentes setores. E aí eu acho que fica, né, esse desafio para a gente, que a gente vai com certeza ainda falar, de como, né, os países africanos e latino-americanos vão lidar com essa nova configuração. E, Camila, puxando de volta para você aqui o fio, no seu livro Brasil Made in China, você traz uma crítica a essa dependência latino-americana brasileira em relação às cadeias globais de valor impulsionadas pelo capital chinês, e também aponta a necessidade de alternativas ao capitalismo. Parece que cada vez mais nesse mundo made in China, na América Latina, falar em industrialização nos velhos termos, né, conduzida pelo Estado Nacional, com políticas de proteção e de subsídios, parece uma ideia fora do lugar no tempo, porque esse impulso chinês coloca um paradigma muito forte de acumulação do capital extrativista, junto com o consumo do descartável
junto com o trabalho precário e com a depredação da natureza. Nesse contexto, o que você acha sobre a ideia de uma política industrial? Faz sentido falar em uma política industrial no Brasil ou na América Latina nesse contexto? O que seria hoje imaginar indústrias domésticas independentes, por exemplo, que fortaleçam a soberania nacional? Isso é uma utopia do século XX ou isso ainda tem lugar no debate contemporâneo? Apenas essa pequena pergunta, né? Se eu tivesse a resposta, mas eu tenho mais perguntas, né? Eu acho que uma das principais coisas para a gente tentar explorar essas reflexões é ter bem claro, assim, que tipo de revolução, assim, que momento da industrialização, do avanço da sociedade industrial a gente está vivendo hoje, né? Então, é chavão hoje em dia falar da quarta revolução industrial, né? Eu acho que a essa altura do momento histórico, essa altura do campeonato, né, todo mundo já mais ou menos tem uma ideia que o processo em marcha, guiado, né, por esse binômio digitalização, financiarização, né, o estágio financiarizado do capitalismo sendo gerado nesse assino global, nessa especulação, a capacidade de financiar essa inovação, né? Porque não é uma. Aí vem também debates complexos sobre o que é inovação, tem questões de filosofia da técnica, assim, até onde a gente pode falar em desenvolvimento das forças produtivas, quando, como se fosse uma coisa sem um fim, né? Sem uma finalidade, ou uma coisa que acontece espontaneamente, porque a gente tem pessoas criativas e que descobrem coisas. Enfim, isso é muito naivo se a gente olhar que esse processo que se dá a partir da metade do século passado, né, do século XX, e no qual os Estados Unidos, especificamente um lugar nos Estados Unidos, né, a Califórnia, consegue sediar, né, todas as grandes corporações que definem esse estágio do capitalismo. Claro, tem do outro lado do planeta a China tentando competir com a Huawei, né, eu nunca sei como pronuncia, né, o Huawei, mas esse pequeno estado, né, que junta Google, Facebook, Amazon, né, agora a gente tem a transformação da Meta, a gente tem a Alphabet, né, que vão essas fusões, esse núcleo de Big Tech americano, ele se desenvolve, ele é incubado, né, como um projeto militar. Tem aí livros e livros da história de Stanford, né, e como surge, como nasce o Vale do Silício. Então, eu acho que, assim, do meu modo de ver, é impossível se falar do que está acontecendo nesse momento da industrialização, essa industrialização da quarta revolução industrial, que é marcado pela inteligência artificial, pela machine learning, né, o aprendizado de máquina, tecnologias extremamente novas, como a blockchain, que se diz que vai ser em pouco tempo tão relevante quanto foi a própria invenção da internet. De novo, lembrando que a própria nascimento da rede mundial de computadores, ela é parte de um projeto militar norte-americano, etc. A gente vai vendo que existe um sentido agora para a economia do mundo, e é um sentido que como a gente vive numa sociedade industrial, né, essa industrialização, ela carrega consigo toda uma transformação do tecido social, né? Ela redefine como a gente namora, como a gente estuda, como a gente trabalha, ou seja, essa digitalização da vida, de todos os processos, de como a gente se relaciona com o Estado, logo de como a gente vota, né? De como a gente percebe a realidade, de como a gente constitui subjetividade com os iPhones, né? Com os smartphones, assim, uma extensão corpórea, né? De nós mesmos. Tudo isso faz parte de um hiperprocesso eu diria, né, de americanização. Antigamente a esquerda costumava a questionar, né, o que é, se a gente está falando do nacional, do não subordinado, do autônomo, do autóctone, né? Eu acho que antes de qualquer coisa a gente tem um processo de dominação profunda do imaginário, dos desejos. A gente tem uma cultura pop absolutamente comercial hoje, hegemônica, toda ela que reproduz dioturnamente o modo de vida americano, o American Way of Life, né? Isso não é privilégio do Brasil, a Europa aqui, onde eu estou morando há 2 anos e meio, né? A Alemanha é uma coisa impressionante, o processo de americanização, sem que eles tenham a tradição que no Brasil em algum momento houve de crítica ao processo de americanização, né?
Então, eu acho que qualquer coisa que a gente vai discutir prática, né, se existe possibilidade de uma política industrial, de um parque produtivo, ele é uma pequena peça dentro desse arcabouço muito mais geral, né, do que está acontecendo no mundo, né, uma transformação, inclusive, do próprio direito, né, uma tecnologia que traz consigo smart contracts, né, no momento que tu clica, a resolução do contrato, né, ela fica resolvida ali, travada de uma forma indelével no sistema, e ela vai excluindo cada vez mais a própria necessidade de jurisdizere, né, de dizer o direito, de ter alguma tutela desse poder transnacional em todos os níveis de relações, né, que de alguma forma o Estado media junto à sociedade. Então eu diria assim, se a gente olhar o que é foi, né, o parque industrial no Brasil, uma parte absolutamente importante dele foi o parque automotivo em São Paulo, né? Mas esse parque, o próprio Lula, né? De quem o Lula era operário? O Lula foi um operário e se fez sindicalista trabalhando para a Volkswagen. E a gente vê hoje, justamente dentro de uma outra chave que não é o tema aqui, né? Mas do processo de transição verde, de Green Deal, de descarbonização, desse mandato, né, de ajuste estrutural climático e de trazida do capital natural, né, dos ativos ambientais para dentro do metabolismo global, a gente vê uma das grandes estratégias nesse processo é agora a eletrificação acelerada da frota de transporte, da mobilidade, né? Então, na Europa, se fala aqui que até 2035, veja bem, a gente está já em 2022, ou seja, daqui a 13 anos, eles vão ter aqui toda a frota eletrificada. Isso significa tornar obsoleto tudo aquilo que é motor a combustão. Se a gente está falando de revolução industrial, agora, assim, o que não puder ser eletrificado, digitalizado, simplesmente fica fora da lei, né? Isso se fala desde o metro, do mitre, né, aquele que mede a calefação, as geladeiras que vão ter que ser smart, os carros nem se fala, as infraestruturas para carregar esses carros, né, que vão ter que estar ligadas em poderosos cabos de eletricidade, né, e por isso também o renascimento nuclear que está vindo aí, os ônibus, né, trens. Então, assim, é um processo assim que o Brasil, como ele vai entrar, como parece que vai entrar nessa nova fase, e se o próximo governo adotar essa agenda da transição verde, ele vai, na verdade, pegar empréstimo, né, não duvido, um empréstimo verde, obviamente, amigo do meio ambiente, né, novas dívidas, para poder comprar os novos pacotes tecnológicos e para estar à altura de ser MRV, né, Measure, Report and Verify, né, que é essa lógica do carbono, que é conseguir comprovar as emissões, etc. Ou seja, sob a pecha do discurso ambiental, que é absolutamente legítimo e temos problemas reais e graves, mas no caso como se configura na atual ordem do mundo, é simplesmente assim, como os países vão ser mais monitorados, vão ter mais perda de soberania, vão ser mais controlados e perder cada vez o mínimo de espaço que teriam para pensar processos autônomos. Porque, de novo, né, voltando ao que eu falei no início, essa guia da industrialização ela é casada com um processo que ele é dirigido de uma forma nunca antes, né, pensada, desde um país, a China está aí, obviamente, competindo com os Estados Unidos, só que fazendo uma crítica, ela compete dentro da mesma lógica, ou seja, qual dos dois países vai controlar de forma mais efetiva esse capitalismo da vigilância, essa transformação da informação no asset, né, enfim, de controle. A gente poderia falar aqui horas e horas sobre isso. Só para encerrar, eu acho que e fica também como desafio para a gente, né, pensar todos esses dilemas que a China nos coloca. Quando a gente olha, tenho falado nessa coisa da hashtag entreguismo estrutural, desse processo que começa a partir de 2016, acho que foi uma primeira medida, né, do governo Temer e do Moreira Franco, né, que foi aquela medida provisória, ou decreto, não me lembro na época, que institui o PPI, que é o Programa de Parcerias para Investimento de 2016, e que tem um mapa do Brasil e tudo que está sendo entregue, né, vem sendo entregue desde então. Então, assim, é um processo de hipoteca do futuro, e qualquer política industrial que possa ser pensada, ou desejada, ou imaginada, ela vai se confrontar na realidade com um território, com uma infraestrutura, sejam eles processos, redes de telecomunicação, portos, rodovias, hidrovias, creche,
complexos hospitalares, aeroportos, todos leiloados e entregues para iniciativa privada, seja privatizados, seja em parceria público-privada, né? Seja parceria público-privada comunidade, no caso da exploração de floresta pública, concessão de parque natural, etc. Mas, assim, é um nível de erosão de soberania, de tecido nacional, que realmente, para mim, isso é a base para a gente conversar dentro de qualquer chave teórica, o que seria, né, uma política industrial, né, vis-à-vis o que é o dado empírico, assim, de entrega total, né, de lapidação de um patrimônio nacional que o Brasil muito altivamente chegou a ter, né, com a sua história muito particular. Não temos bons prognósticos, infelizmente. É tudo muito paradoxal, porque toda técnica e tecnologia que aparece como novidade no contexto da infraestrutura capitalista parece aprofundar as características passadistas do nosso capitalismo, né? Então, parece que quanto mais desenvolvido tecnicamente o capital se torna, mais subdesenvolvido a periferia se torna, subordinada a esse poder técnico mais potente, mais poderoso, né? Bom, voltando aqui para a Valéria, a gente já vai encerrando a nossa conversa. Não dá para a gente não falar da guerra na Ucrânia e tudo que ela tem mobilizado hoje na economia mundial, na geopolítica mundial. No dia 4 de fevereiro, a China e a Rússia assinaram a declaração em que se prometem amizade incondicional e sem limites, e que alguns analistas classificaram como o início de uma nova ordem mundial. E também foi um sinal importante da própria China às vésperas da invasão russa, quase que dizendo que aquela invasão seria tolerada pela China. E aí, com o começo da guerra, veio uma posição política à tona no Brasil de alguns setores que apostam que esse eixo sino-russo seria positivo para contrabalançar o imperialismo nos Estados Unidos. Existe uma polêmica instalada no Brasil hoje sobre se o que ocorre é uma grande concorrência interimperialista que tem o seu cenário nesse momento na Ucrânia, ou se, na realidade, o eixo sino-russo seria um poder contrário ao imperialismo dos Estados Unidos, nesse sentido, em algum aspecto contrabalanceador dessa potência. É evidente que as relações internacionais da China e da Rússia com as periferias do mundo é diferente da relação dos Estados Unidos, como vocês mesmos já indicaram. Só que essa diferença também pode ter algumas armadilhas, né? Como você analisa, Valéria, a ideia de um eixo sino-russo em contraposição aos Estados Unidos, mas desde uma perspectiva latino-americana? Quer dizer, você acha que essa relação entre China e Rússia com a América Latina representa um caminho alternativo e positivo para a América Latina, como alguns setores brasileiros pensam, ou você acha que na realidade é um outro eixo imperialista com estratégias distintas, mas que são igualmente prejudiciais e nocivas para a nossa soberania? Bom, acho que essa pergunta é muito interessante, né? É muito complexa também. Bom, eu vou tentar aqui traçar algumas diretrizes mais gerais, né? Mas sem a pretensão de responder. Eu acho que a situação atual está realmente muito delicada, né? E os acontecimentos vêm muito rapidamente. E eu acho que tem uma pressa também, né? De todo mundo analisar, mas enfim. Eu acho que primeira coisa que está me chamando a atenção é o uso dos conceitos, né? Acho que é importante dar historicidade aos conceitos. Então, falar em imperialismo hoje, né? O que é o imperialismo hoje? Então, eu acho que aí é importante refletir sobre o próprio debate, o conceito, né? Então, você vai ter diversas formulações mais recentes sobre o imperialismo que, de certa forma, recuperam a ideia de imperialismo dos clássicos, né, como Lenin, Bukharin, Hilferding, mas que repensam e tentam entender o capitalismo hoje, como é que o imperialismo se apresenta.
E aí, uma das coisas que eu acho importante é a gente tentar pensar o que está acontecendo hoje à luz dessas novas interpretações sobre o que é o imperialismo, porque a gente está num contexto totalmente diferente, né? Não é o contexto do início do século XX, do pré-Primeira Guerra Mundial. E aí, assim, eu acho que agora, digamos que esse é um tema muito amplo, mas é importante marcar que a gente vive sob hegemonia absoluta dos Estados Unidos ainda, né? Então, se você for pegar esse debate atual sobre imperialismo, mesmo David Harvey, John Smith, Ellen Wood, Leo Panitch, vários autores, se você for ver, vão destacar que uma das grandes mudanças é justamente o fato de que você tem uma potência, que é os Estados Unidos, que reuniu em torno de si um controle muito grande, econômico, militar, monetário. Isso é uma coisa nova, né? Isso é algo que é muito diferente do período ali em que os teóricos do imperialismo escreveram. Além disso, claro, você tem uma transformação substancial do capitalismo, financiarização, internacionalização produtiva, processos de acumulação por espoliação, transnacionais no mundo inteiro, enfim. E aí, o que eu acho, né? Nesse sentido, eu acho que é preciso ter muito cuidado em falar numa guerra interimperialista. Porque, de certa forma, embora o movimento da Rússia tenha que ser condenado, guerra, né, tenha que ser condenada, eu acho que essa questão tem que ser pensada à luz do imperialismo hoje. E aí, nesse sentido, entender o lado da reação da Rússia no sentido da expansão da OTAN, enfim, tudo isso que está sendo discutido. Eu acho que isso é importante, tá? Ou seja, é preciso dar historicidade aos conceitos, é preciso pensar o que é o imperialismo hoje para realmente dizer interimperialista e tudo mais, tá? Então, não me parece também que vale a pena se posicionar e defender, né, nesse sentido de que, olha, né, vamos apoiar a luta contra o imperialismo norte-americano, não sem qualificar também o próprio movimento da Rússia, né, e, nesse caso da pergunta, um possível arranjo sino-russo no mundo. E por que eu estou falando isso? E aí eu vou falar mais especificamente do caso da China, né, e não exatamente da Rússia. Porque o que eu venho estudando, né, o que eu venho pesquisando mais recentemente é justamente como é que está se dando os processos de projeção externa da China no mundo. Então, o que se percebe, né, o que eu vou percebendo é que, embora constituída por um partido socialista e tudo mais, você vai tendo movimentos de fortalecimento de tendências à primarização das economias, investimentos externos que são realizados não só pelo Estado, mas também pela burguesia chinesa. Então, na prática, você vai vendo a China se projetar para o mundo de uma forma não muito diferente das potências ocidentais, do ponto de vista da periferia, tá certo? Né? Dentro de tudo isso que a gente está falando aqui. A questão do extrativismo, a questão dos investimentos, a própria questão da dívida. Então, eu acho que preciso, então, também ter muito cuidado, né, ao de certa forma, abraçar e aceitar esse possível eixo sino-russo como uma alternativa, né, melhor para a periferia, né? Eu acho que essas coisas não estão desenhadas, ainda está muito, né, tudo acontecendo, mas da perspectiva da América Latina, eu acho que o fundamental é pensar na questão da soberania, na soberania e no desenvolvimento, nas possibilidades de desenvolvimento diante dessa nova ordem. Não me parece que a China apresenta uma alternativa política do ponto de vista de uma ruptura anticapitalista, e o que aparece são esses movimentos, né, econômicos. E aí eu acho que a América Latina tem que ter o cuidado do ponto de vista do governo, das políticas, ter uma estratégia
para negociar, enfim, para não, né, como a Camila falou, para que a gente não entregue, por exemplo, o nosso patrimônio, para que a gente não né, avance em processos de privatização, os quais os chineses também fazem parte. Enfim, ter esse cuidado, né, de olhar também muito criticamente a aproximação da China, né, nesse contexto de um fortalecimento da posição chinesa no mundo. Porque, na prática, assim como as contradições dentro da China merecem ser estudadas e analisadas, porque elas são muitas, também externamente essas contradições se projetam. Então, eu acho que é preciso ter bastante cuidado e uma visão bastante crítica com relação a, né, esse eixo aí, possível eixo sino-russo. Embora eu entenda que no quadro do imperialismo atual, você tem aí um movimento, né, de uma espécie de reação mesmo a uma hegemonia, um império global norte-americano que é extremamente forte e que, de certa forma, foi criando e cavando essas próprias contradições. Obrigada, Valéria. Queria saber só se, por acaso, a Camila tem interesse em fazer um comentário final muito breve, para a gente não se estender tanto, sobre essa mesma pergunta. O que você acha da visão de alguns setores no Brasil de que um eixo sino-russo seria uma opção alternativa para fazer frente ao imperialismo estadunidense ou não? Isso é uma mera ilusão. Como a gente até já debateu alguns elementos, né? Existem muitas indicações do contrário. Se você puder fazer uma afirmação ou uma reflexão final muito breve. Parte do que a Valéria colocou, eu também acho assim, que a China tem milhares de contradições internas, inclusive porque a forma dela se inserir nessa disputa de poder é justamente competindo a partir da tecnologia que ela absorveu, né, para usar um termo eufemístico assim, mas essa tecnologia que é uma origem, ela tem um endereço, ela nasceu nos Estados Unidos, ela faz parte, é uma lógica militar. Então, por exemplo, para tu ter um esquema de social credit scores na China, como tu tem hoje, que a gente, no final das contas, já está tendo viabilizado, enfim, isso é tema para um outro podcast, né? Mas assim, quando a gente se der conta, a gente já vai estar vivendo no social credit score também no Ocidente, né? Mas isso, o modelo, ele sai, a origem, a gênese, né? Esse modo de ser, de estar, é ontologicamente assim, fruto do ser americano, né? Dessa coisa do americanismo, nada a ver, assim, dos estadunidense, né? Desse espírito do capitalismo que é muito particular, assim, tem enfim, todas as decorrências disso. Então, eu acho que sim, ela exporta as contradições estão, né, também na privatização, na demanda por recursos naturais, na mudança da dieta, né, porque a mudança da dieta, ela encadeia, né, toda uma necessidade de transformação da agricultura para atender aquilo, enfim. Mas sobre um outro ponto de vista, eu acho que tu estava falando, né, no início, Joana, não, porque que a guerra era injustificável, tem que ser condenada. Eu não sei, talvez eu tenha uma posição muito diferente, assim, mas eu tenho acompanhado bastante, assim, é muito complexo se posicionar, é totalmente emotivo. A Alemanha, todo mundo com bandeirinha da Ucrânia, enfim, mas recomendo para quem não viu o documentário do Oliver, entre tantas coisas, né, o documentário do Oliver Stone, aquele Ukraine on Fire, que é uma resposta ao da Netflix, né, que era Winter on Fire, para a gente ver, pelo menos assim, desde Maidan, do Euromaidan para cá, né, a gente pode voltar muito no tempo, né, e é muito importante recuperar a história, né, mas entender o que está sendo jogado ali. Eu acho que o século que virá, né, ele inexoravelmente será um século eurasiano, não sei se talvez eu esteja muito otimista, assim, de que o Império Americano, todo esse movimento, e eu acho que tudo que isso vai causar no redesenho aqui da Europa, a gente viu o anúncio também da Alemanha, né, de um aumento em gasto militar, que era uma coisa absolutamente impensável, né, com toda a história da Alemanha, essa aposta agora em se armar e super atualizar, enfim, coisas assim, inimagináveis mesmo que estão acontecendo. Mas é um processo, eu acho, do declínio. Os Estados Unidos não tem mais,
assim, culturalmente, espiritualmente, eles não. Eu acho que isso gera também uma contraforça. É difícil, assim, não. Eu estou falando assim de coisas muito que eu percebo assim de sensibilidade, assim, de estar assistindo a história, mas não. Embora seja dramática a ideia de uma guerra e de o quanto ela possa se expandir e o que ela vai envolver, mas eu também confio na história, né? E que a história, todas as grandes mudanças que aconteceram na história não aconteceram sem uma guerra, né? Essas profundas, assim, que mudam os pivôs de eixo de poder e de longo prazo, de longa duração, assim, chaves de grandes interpretações. E eu acho que é fundamental a gente estar tendo essa conversa sobre a China, porque eu acho que é inescapável a forma como esse novo capitalismo, né, ou esse capitalismo que com o socialismo com características chinesas, capitalismo com, não sei como é que fala, né, capitalismo com características chinesas, ou socialismo com características chinesas, ou nessa fusão, esse novo, para mim é mais um novo modo de produção que a China está gerando, né, já gerou, que funde duas coisas e cria uma nova, né, mantendo o pior dos dois mundos, né, mas é com isso que a gente vai se confrontar para pensar e para resistir, para propor qualquer coisa emancipatória, alternativa e de saída das armadilhas do capitalismo para esse século, né, passa por aí inexoravelmente. E agora eu acho que os Estados Unidos é mais, esse imperialismo americano é mais o seu processo, assim, o estertor do seu declínio mesmo. Bom, obrigada, Camila e Valéria, pela conversa. Foi muito bom falar com vocês. Tá, obrigada. Não esqueça de nos seguir no seu aplicativo de podcast preferido e nas redes sociais. E se gostar do nosso trabalho, não deixe de difundir entre os seus amigos. E se quiser nos ajudar a seguir e a avançar neste projeto, você pode contribuir conosco pelo Apoia-se. A partir de R$5 você contribui para fortalecer o nosso projeto de latino-americanizar o Brasil. O link do Apoia-se está na descrição do episódio. Até a próxima. Saludos latinos!